importância do Julho das Pretas, eu acho que também vem muito também desse fortalecimento de nós, mulheres negras, numa caminhada única e histórica, né? Eu acho que essa trajetória das mulheres negras tem que ser sempre muito valorizada e apontada, né? Porque se não fôssemos as mulheres negras, o Brasil não existiria hoje, né? Nós alimentamos todo esse Brasil, né? Olá! Comprometida com a pauta da educação antirracista, a Durga Sindical destaca o Julho das Pretas, uma iniciativa do ODARA, Instituto da Mulher Negra, que criou uma programação voltada para o fortalecimento da ação coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade. O Julho das Pretas também faz referência ao 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, Marco Internacional de Luta e Resistência das Mulheres Negras. O 25 de julho também celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela, uma líder do quilombo Quari-Terê, que viveu no século XVIII. Nossa convidada desta edição é a professora Luana Duarte Teles, coordenadora e professora do curso superior de Tecnologia em Gastronomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, onde atua também no Grupo de Estudos Afro-Brasileiros e na Comissão Especial de Verificação das Autodeclarações Étnico-Raciais. Olá, professora, bem-vinda ao podcast da Durga Sindical. Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo com vocês no podcast, ainda mais para falar em questão do Julho das Pretas, né? Que é um mês tão representativo para nós, mulheres negras. E o Julho das Pretas, ele marca esta luta e resistência das mulheres negras. E nas universidades públicas, no cotidiano, como está essa luta das mulheres negras, tanto as docentes quanto as estudantes? Eu posso falar do lugar onde eu venho, né, que é da UFSPA, e é uma luta constante, né? Agora a gente teve o sucesso de garantir o primeiro concurso, né, com vagas para professores autodeclarados pretos e pardos, e a gente teve muito sucesso, no meu ponto de vista, porque a gente conseguiu ainda, é uma professora que foi nomeada dentro do nosso departamento, uma mulher preta. E eu acho que isso são avanços, né, porque hoje dentro da UFSPA, ainda em relação às mulheres, somos só eu e a pró-reitora Mônica, né, e de mulheres pretas, e agora a gente vai ter mais uma outra professora, né, da nutrição, uma mulher negra, e eu acho que é um avanço, é muito devagar, mas a gente vai conseguindo, né. Em questão dos alunos, assim, eu vejo muito essa questão com os alunos do coletivo Negro Raça da UFSPA e também do Preto Pod, né, que é um podcast do meu grupo de extensão, né, onde a gente fala que pessoas pretas podem tudo, e ele é majoritariamente por mulheres, né, e mulheres que sabem dialogar, que entendem o seu espaço dentro da sociedade, entendem o que é ser uma mulher negra, conseguem se posicionar enquanto estudantes negras dentro da instituição, né, e estão sempre levantando essas pautas, né, e trazendo questionamentos para a gente avançar nesses temas dentro da instituição. E, professora, você é coordenadora do curso de gastronomia da UFSPA, e existe alguma ação voltada para a educação da cultura afro-brasileira neste curso? Então, atualmente, eu saí agora em fevereiro da coordenação do curso, eu fiquei na coordenação do curso de gastronomia há 4 anos, agora está o professor Giovanni Garavaglia e a professora Isabel Casper, né? E dentro do curso de gastronomia, a gente tem trabalhado nas disciplinas de gastronomia brasileira, né, essa questão da cultura da mulher negra dentro das cozinhas, né, porque nós mulheres negras, nós somos
o pilar da gastronomia brasileira, né? Então a gente traz isso de uma maneira ainda, não que a gente gostaria de forma transversal dentro do currículo, né? Mas para 2024, quando o curso vai passar para bacharelado, nós vamos ter disciplinas específicas, né, de cozinha afro-brasileira, né, e africana dentro do curso de gastronomia. E daí a gente vai conseguir pautar muito mais essa questão de mulheres, né, e da cultura afro-brasileira e africana. Mas hoje a gente trabalha também numa perspectiva de valorização e dizer também que a gastronomia não é feita pelos chefes homens brancos europeus, e sim por mulheres, né? Que o berço da nossa gastronomia brasileira é uma gastronomia que ela vem das periferias, que ela vem dos quilombos, né? Que ela vem dessa diáspora de África, né? Que a gente tem a maior raiz, né? E reconhecer isso é saber a nossa cultura e a trajetória da alimentação da população brasileira hoje, né? E, enfim, então a gente vai fazendo essas buscas com a interlocução da alimentação, né? Trazendo também o contraponto das mulheres. E que pautas estão sendo trabalhadas dentro do grupo de estudos afro-brasileiros atualmente, professora? Então, agora, atualmente, a gente virou um NEABI há pouco tempo, foi semana passada que a gente conseguiu essa vitória em conjunto com o nosso grupo, né? E nós vamos ser um grupo, um núcleo de estudos afro-brasileiros, nós vamos ser um núcleo independente, né? Vamos ser ligados diretamente à reitoria, onde agora a gente está pautando, vendo 4 linhas de pesquisas, né, específicas para ser trabalhadas agora nos próximos 4 anos, né, com o fomento da instituição. Então quarta-feira a gente já vai ter a nossa primeira reunião e a gente vai estar abordando quais serão essas linhas, né, e também a questão do ingresso e da permanência dos estudantes pretos e pretas e quilombolas e indígenas, né. Isso são as pautas que a gente está levando com força dentro do NEABI. E hoje, pela manhã, coincidentemente, eu tive uma reunião com o reitor da Unipampa, professor Roberlaine, onde a gente estava discutindo alguns projetos, né, para inserir a questão da educação quilombola dentro das escolas, né. Então, isso também são coisas que a gente está cada vez mais fomentando. Mas uma perspectiva não da universidade entrar como autor principal, né? A gente entrar em contato com as comunidades quilombolas, com esses saberes, né, empíricos deles e levar eles para serem um agente de transformação dentro das escolas, né? Fazer só digamos assim, esse meio de campo entre a universidade e as escolas e a esses mestres, né? Mestres de capoeira, mestres iorubás para falar sobre lendas iorubás, enfim, né? Essa demanda que a gente tem e é tão rica. E falando sobre essa ancestralidade, também a questão religiosa de matriz africana também é sua pauta, professora, dentro da universidade? Sim. Atualmente eu tento sempre em todos os semestres, né, que eu dou aula de cozinha brasileira de novo, pautar aulas específicas de comidas de santo, né? Por quê? Porque eu acho que é importante trazer essa cultura do batuque do Rio Grande do Sul e também da religião banto, né, que tem nos outros estados. Para quê? Para a gente também ter uma interação com os alunos e também fazer essa questão de repelir esse racismo religioso. Porque quando esse ano, por exemplo, a gente tem na gastronomia um aluno, Peterson, ele é pai de santo e ele deu uma aula incrível esse semestre, falando sobre a oferenda de cada orixá, o que significa cada orixá, qual é a ligação dele com a natureza, né? Por exemplo, hoje no Júlio das Pretas a gente poderia trazer Inhansã, né? Oxum, né? Enfim, Iemanjá.
e falar muitas sobre... vezes as pessoas não entendem o significado e existe até uma criminalização, uma intolerância religiosa. Exatamente. Em relação à matriz africana, aos orixás. Existem mitos, né? E então é importante. É exatamente isso. E quando a gente acaba levando o conhecimento para a população em geral, a gente acaba tendo uma... Eles vão tendo uma compreensão do que é o batuque, né? O que é o candomblé, o que é o batuque. Então, se não, eles veem que não é nada daquela demonização, não é coisa do diabo, não, é uma religião como outra qualquer, né? E também, se a gente for parar para pensar, não é só a religião afro, né, que faz oferendas com alimentação, né? Isso é uma coisa que eu sempre trago dentro das minhas aulas, né? Se a gente for parar para pensar, a religião hindu também se faz oferenda, né? Tem Todas outras, têm um elemento. Todas têm um elemento. E o mais interessante também que o Peterson ensinou muito, colocou nessa última edição que teve, foi a questão que essa comida de santo também se coloca não só para a oferenda do santo, mas também se alimenta toda aquela população que vive em volta do terreiro, né? Então acaba sendo uma questão de saúde, saúde daquela comunidade, né? Porque geralmente fica em zonas periféricas, né? Da segurança alimentar. Isso, obrigada. Mas que bom, isso é bem importante também, porque as pessoas têm uma visão equivocada, existe muita discriminação e casos de violência até em relação a isso, e eu acho importante porque só a educação é que pode salvar essa questão toda, porque se as pessoas às vezes têm esse preconceito por falta de informação. Exatamente, total falta de informação, tanto é que todo mundo saiu super admirado das aulas, né, e falam, nossa, eu não imaginava que era isso, assim, eu tinha uma noção totalmente diferente do que era, né. Uhum. E essa comissão especial de verificação das autodeclarações étnico-raciais, você ainda participa desta comissão e como é que tem funcionado? Sim, essa comissão a gente tem hoje dentro da UFSPA uma comissão permanente, né, que geralmente é composta pelos técnicos e professores para avaliar diversos concursos, né, como agora a gente teve o de professores e também de alunos, né. A heteroidentificação dentro da UFSPA, ela geralmente se compõe de uma equipe com 5 pessoas da comunidade interna e externa da UFSPA, alunos, técnicos, né, e professores, né, que vão fazer a parte da aferição desses candidatos ou discentes ou docentes, né, ou técnicos que vão para o concurso, né. A gente vê, na realidade, a gente trabalha com a questão fenotípica, né, dos fenótipos negroides, traços negroides, né? Então, não é uma entrevista, a gente não faz entrevista, a gente tenta deixar os candidatos mais confortáveis possíveis, porque a gente entende também que é um momento de tensão para muitos, né? E o mais engraçado é que ainda quando a gente está na comissão, a gente vê que quem fica mais nervoso são aqueles que são realmente pretos e pretas que têm direito àquela vaga, né? E muitos outros candidatos que estão ali, que tentam burlar tão tranquilamente, né, e eles estão com medo de perder suas vagas, né, principalmente pensando ali na UFSPA, porque a demanda para o curso de medicina, ela é muito grande, né, então a questão de fraudes, a tentativa também é alta, então a gente tem que ter todo esse cuidado, né, e também ser um momento que o aluno entenda um acolhimento ali da comunidade com ele, né. Infelizmente ainda acontece. E nos Estados Unidos há pouco terminou o sistema das cotas raciais, mas aqui no Brasil a lei já completou aí quase 2 anos e precisa da revisão. Então, assim, Luana, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho a respeito da questão das cotas raciais e como estão dentro da própria UFSPA.
Eu acho que as cotas raciais ainda têm que continuar por um bom tempo, né? Eu acho que essa revisão, a gente conseguir fazer essa revisão esse ano, no próximo, é o melhor, né? Para poder discutir amplamente, né, as cotas, para ver a questão também, não só da inserção de alunos pretos e pardos, mas também dos alunos indígenas e quilombolas, né? Que essas vagas para indígenas e quilombolas não sejam só as vagas remanescentes, né? Que eles possam optar os cursos que eles querem ingressar. E a gente vê a diferença hoje em dia, né? A nossa geração já consegue ver a diferença hoje em dia do que foi a transformação das cotas, né? Se hoje a gente tem deputados, deputadas aí, é por conta da transformação das cotas, e eu acho que ainda as cotas têm que ficar por mais 10, 20 anos, as cotas raciais ainda não podem terminar, porque ainda a porcentagem de alunos pretos, principalmente dentro da UFSPA, é 4,5%. Então, é uma parte muito pequena, né? Isso dá 430 alunos, mais ou menos, dentro da UFSPA, né? E ainda tem a questão pós-universidade também, né, da colocação e próprio da especialização. Ali corrigindo, né, a lei das cotas, ela completou 10 anos o ano passado, né, então agora em agosto já são 11 anos. Né? E então, professora, assim, as suas considerações finais em relação a esse tema do Júlia das Pretas e também sobre essa educação antirracista. Eu acho que a gente tem que pensar, vou começar pelo final, né? A questão da educação antirracista, né? A gente tem que também, enquanto instituições, colocar dentro dos PPCs dos cursos, né? Dos planos de ensino dos cursos. A gente tem que transformar todas as instituições, principalmente as federais, tem que transformar uma disciplina de relações étnico-raciais como disciplina obrigatória de todos os cursos, né, para ter essa educação antirracista dentro das instituições, né. Não basta ter grupos, não basta ter disciplinas eletivas, não, né. Como, por exemplo, hoje dentro da UFSPA a gente acaba tensionando muito, né, que além das relações étnico-raciais para todos os cursos, a gente tenha a saúde da população negra, indígena e quilombola, né, porque é eles que também estão acessando o SUS, né. Então, eu acho que as instituições de ensino hoje, a gente tem que cada vez fomentar mais isso e também ir para dentro das escolas, né, com a questão da extensão dentro dos currículos dos cursos, levar isso, né, de forma ampliada, né, como, por exemplo, oficinas de culinária afro dentro das escolas, né, trabalhar, por exemplo, a parte da matemática africana dentro das escolas, como jogos de tabuleiro. Eu acho que tem várias inserções que a gente pode estar fazendo, né, e eu acho que, para encerrar, né, a importância do Júlio das Pretas, eu acho que também vem muito também desse fortalecimento de nós, mulheres negras, numa caminhada única e histórica, né. Eu acho que essa trajetória das mulheres negras tem que ser sempre muito valorizada e apontada, né? Porque se não fôssemos as mulheres negras, o Brasil não existiria hoje, né? Nós alimentamos todo esse Brasil, né? Então, eu acho que é isso, assim. O Júlio das Pretas, ele tem uma representatividade muito importante, né? Ainda eles tentam nos invisibilizar, mas a gente é resistência a todo momento, né? E eu queria agradecer a Durgues pelo convite, né, de participar mais de um podcast aqui com você. Obrigada. Então tá certo, Luana, muito obrigada. Professora Luana, que é da UFSPA, do curso de Gastronomia, e saudamos mais uma vez o Júlio das Pretas.